Hello! O meu nome é Catarina Barros e sejam bem-vindos ao podcast Áudios de Alma para Alma. Neste espaço, mergulhamos juntos nas profundezas das nossas águas, indo camada a camada, compreendendo, limpando, curando e transmutando comportamentos, pensamentos e emoções. Trazendo a nossa luz para estes oceanos profundos, onde se fez e mora a vida, na sua essência mais intocável, desconhecida e mais pura, onde o silêncio ganha espaço para se fazer ouvir. Mergulhem comigo e abram agora este espaço para me ouvirem. Hello! Sejam finalmente bem-vindos ao podcast Áudios de Alma para Alma, um podcast canalizado por mim, Catarina Barros, mas podem começar a tratar por Cat, uma vez que vamos nos tornando cada vez mais íntimos e faz todo sentido que me tratem por Cat. Agora sim, a Catarina aqui aberta ao mundo, uma Catarina que sempre foi vista como muito misteriosa por algumas pessoas de fora, mas que sempre foi o livro mais aberto para aqueles que ama. E que está aqui a doar-se agora de corpo e alma para este projeto, um projeto que ela trabalha nele há muitas vidas, mas vamos falar de vidas passadas e de regressões e almas nos próximos episódios. Por agora falo-vos desta vida em particular, em que eu desde pequeninha sabia aquilo que ia fazer, que era um pouquinho de loucos e que os adultos achavam que eu era um pouco louca e que sou, crescendo percebi que sim, mas que eu desde pequeninha que dizia que sabia muito bem aquilo que vinha cá fazer e que eu seria uma ponte entre o mundo científico e o mundo espiritual, porque para mim esses mundos estavam totalmente conectados e eu não conseguia perceber como é que as pessoas não viam aquilo que eu via, sabem? Então eu lembro-me de sempre dizer que seria este o meu propósito e que para tal eu precisaria de estudar muito para compreender até aquelas ideias que me vinham à cabeça. E então eu sempre disse que primeiro ia ter que tirar psicologia, teria que estudar profundamente o comportamento humano e que depois de tirar psicologia iria tirar um doutoramento em neurociências para compreender profundamente o cérebro humano. E quando estivesse a terminar esse doutoramento, aí sim iria gravar o meu podcast, iria tornar o meu projeto público, desculpem, mas é que eu decidi, tomei a decisão executiva de gravar este podcast ao ar livre, com esta vista maravilhosa, e eu poderia muito bem gravar lá dentro, em que tem, na sala em que eu estou a viver, na casa que eu estou a viver, tem uma sala que é tipo um bunker, porque eu estou a viver numa ilha, e então lá não se ouve nada, porque é contra catástrofes naturais, lá. Mas decidi que queria trazer mais do que a minha voz, que eu acho que conseguem sentir muito a minha energia pela minha voz e pela forma como eu gesticulo e pela forma como eu me apresento, e por isso estou a gravar para o YouTube. Mas senti que precisava de uma vista, eu queria trazer um pouco da luz que este lugar me está a trazer para vocês também, principalmente no momento em que vivemos. E então, se ouvirem aviões, se ouvirem barulhos, é normal. E eu gosto desta naturalidade do som. Se no fim perceber que não resulta e tentaremos de outra forma, mas para já e hoje será assim. E então, eu desde pequenita que dizia isto tudo e foi na verdade assim que foi acontecendo. Portanto, eu tirei o curso mestrado integrado em Psicologia cá em Portugal. E depois tirei um mestrado em França, mais voltado para os processos emocionais e neurocognitivos, e terminei o curso sendo a melhor aluna, ao lado do Anjo, que entrou no curso comigo, uma das minhas melhores amigas. Terminámos as duas o curso sendo melhores alunas, e posteriormente fui tirar então o meu doutoramento em neurociência e encontro-me agora a terminá-lo, e portanto este projeto teria que ganhar vida agora. E particularmente com este nome, Áudios de Alma para Alma, e a marca de Alma para Alma, começou a ser trabalhado desde setembro e decidi que lançaria agora em março. Por vários motivos que vamos discutindo ao longo de todo este podcast, mas cheguei agora a março
e pensava eu que o mundo estaria um pouquinho mais luminoso, e eu sinto que cada vez mais há uma escuridão, né? E então dei por mim a pensar que será que faria sentido no momento escuro, de mais escuridão que estamos a viver, será que o meu projeto poderia ser uma luzinha, ou será que estava muito escuro para alguma luz ser vista, sabem? E a conclusão que eu cheguei é que a escuridão nunca anula a luz. A luz anula a escuridão. No momento em que uma luz é acesa, ao seu redor não há escuridão. E portanto, mas ao contrário não. Portanto, a escuridão não consegue eliminá-la. Então eu disse, é isto que eu tenho que fazer, sabem? Principalmente neste momento. Tentar trazer um outro lado, uma outra perspectiva, um pouco de magia aos nossos dias, um pouco de luz, um pouco daquilo que eu sou. E não é que o propósito da luz seja brilhar, não é? O propósito da luz não é brilhar, o propósito da luz é iluminar, porque a luz brilha inerentemente, o que ela faz é brilhar, mas esse não é o seu propósito, o propósito dela é vir iluminar, e é isto que eu espero que este projeto seja, uma luzinha que vos ilumine de alguma forma neste mundo e neste momento. E portanto, eu sou muito grata à ressonância que te trouxe até cá, até mim, este projeto neste momento. E esta primeira temporada será como um curso básico de muita coisa que eu fui aprendendo, desde medicinas orientais, ocidentais, físicas quânticas, filosofias egípcias, herméticas, por aí fora, um tantra, etc. Será um curso básico, inicial, porque não fazia sentido para mim começar a falar de alguns temas e de alguns tópicos e usar as linguagens que eu uso, sem dar aqui um embasamento por trás e sem dar aqui uma explicação, né? E para mim isso não é mais complicado, porque eu estou habituada a falar certos termos que às vezes os meus próprios amigos me dizem, mas o que é que queres dizer com esse termo? Porque áudios de alma para alma vem destes áudios que eu mando aos meus amigos. E portanto, este primeiro episódio, o episódio 0, é uma baseline, digamos assim. É um episódio introdutório que vai ser lançado uma semana antes do projeto e que vou mandar aos meus amigos mais próximos e às pessoas mais próximas e que mais amo, porque eu precisava que fosse uma transição entre os áudios que eu lhes mando no privado e agora uma coisa que eu faço mais a público, sabem? Para eu estar mais confortável e assim, porque confesso que não é nada confortável estar a olhar agora para a câmara, que eu nem sei se olho para aqui, para ali, estar a ouvir a minha voz, é todo um novo mundo. Então, este áudio, e prefiro chamar-lhe de áudios, são áudios que eu estou a mandar agora para o mundo, e não podcast, porque assustam um pouco, confesso. Estes áudios surgem dos áudios que eu mando aos meus amigos. E pronto, muitas vezes eles dizem-me: o que é que queres dizer com essa palavra? E por exemplo, há pouco usei ressonância, e se calhar eu deveria começar por explicar o que é ressonância. Embora este primeiro áudio fosse uma introduçãozinha, posso começar a explicar o que é ressonância porque eu vou usar muito ressonância e usei ressonância logo no início do projeto. E então, ressonância nós podemos ver de um ponto de vista físico. Ressonância tem a ver com os sistemas energéticos e tem a ver com a capacidade de um sistema absorver energia a partir de uma excitação externa. Ou seja, a capacidade de um corpo, e pode ser um corpo físico, e pode ser um corpo físico humano, pode ser um microfone, pode ser um papel, pode ser uma caneta, pode ser um computador. Todos os corpos são energia, portanto nós aqui estamos a viver num mundo dual, que falaremos no próximo episódio, o que é que são as três polaridades de energia, a partir de várias diferentes filosofias, mas todos os corpos são energia, e são energia a partir do nível físico, portanto se formos ao microscópico, a ver os átomos, blá blá blá, somos eletrões, somos neutrões, somos quarks, portanto nós somos constituídos de energia, polaridades positivas, negativas, neutras. Se formos também ver um ponto de vista biológico, e portanto as células fazem trocas energéticas, existe a mitocôndria que nos fornece energia, temos o DNA mitocondrial, que falaremos provavelmente um pouquinho mais quando eu falar de Tantra.
Portanto, do ponto de vista físico, nós somos energia. De um ponto de vista cognitivo, para os mais mentalistas, nós somos energias. Portanto, o que é cognição, o que é que são os pensamentos? São sinapses elétricas. E de um ponto de vista espiritual, sempre nos disseram, há milhares de anos, que nós somos energia. E, portanto, depois vem a ciência explicar a ressonância, que é uma coisa que já vem ser explicada por espiritualistas há muito tempo. E então eles explicam a ressonância dessa forma. Para tornar um exemplo muito simples do que é a ressonância, eu vou usar o exemplo do copo, em que, sabem aquela figurinha em que está uma cantora de ópera a cantar, a emitir um som, e o som é na frequência exata que faz com que quando chega ao copo ele vibre. E isto acontece, isto é ressonância pura, ou seja, o copo tem a energia e todos os nossos corpos, o copo, que é um corpo, tem uma frequência natural, todos nós temos uma frequência natural. E essa frequência natural vibra a X Hz, portanto a frequência é medida por Hz, e quando alguém no caso, uma cantora de ópera, emana uma energia, uma onda vibratória, numa frequência exata à frequência natural do copo, ele absorve essa energia e de tal forma que vai oscilando, portanto aumenta as suas amplitudes, de tal forma que se aumentar em demasia, o copo desintegra-se, parte. Isto é ressonância. Portanto, ressonância na história da palavra, que eu também gosto muito de estudar, porque depois eu vou à história, de onde é que esta palavra surgiu, e ela surge com um re e uma sonância. Portanto, um re é sempre, dá-nos a ilusão sempre de uma repetição, de um ecoar, no caso, entre dois, e de uma sonância, ou seja, de uma harmonia. Portanto, dois corpos que entram aqui numa harmonia. Os espiritualistas, quando falam de ressonância, eles dizem há muito tempo que ressonância é a capacidade de dois corpos ou de um corpo numa situação de vibrar a mesma energia e, portanto, de absorver. Portanto, eu entro em ressonância com alguém quando nós estamos a vibrar a mesma energia, na mesma frequência. E isto é o que a física nos diz. Percebem? Acho mara. Portanto, quando eu estou a falar de ressonância, eu estou a falar na forma como vocês chegaram até mim, que tiveram harmonia com aquilo que eu estou aqui a fazer, tiveram harmonia, estão harmónicos com a minha energia, estão harmónicos com aquilo que eu tenho para dizer. De alguma forma, alguma camada vossa fez com que chegassem até aqui. Isto porque nós temos a nossa frequência natural, que eu vejo como uma frequência natural do nosso coração mais, que é o chakra central. Todos os chakras, se formos a ver, eles vão ter ao chakra do coração. E essa é a nossa frequência natural. Mas nem sempre a frequência que nos chega é a nossa frequência natural, digamos assim. Porque nós temos várias camadas, nós somos um corpo multidimensional. E mais tarde, se calhar, ouvirão ou lerão as nossas diferentes camadas, do que eu já escrevi, que são 7, mas depois são divididas. Mas pronto, mantendo-nos hoje, nós temos muitas camadas. E essas camadas são constituídas por memórias de vidas passadas, desta vida, traumas, identificações, karmas, egrégoras do sítio onde nós estamos, constelações familiares, também vamos falar o que é isso, as energias da nossa família. Já viram que alguns traumas e alguns abusos passam de geração em geração. Há aqui uma energia que precisa ser limpa e transmutada, é isso que fala da constelação familiar, que falaremos também. Mas voltando à base, nós então temos muitas camadas, não só a camada física, mental, espiritual, estamos tendo muitas camadas, e às vezes uma dessas camadas, para simplificar, não é? Porque eu não gosto de... não é? As coisas já são complexas o suficiente, vamos simplificar. E de certa forma, essa camada, imaginem uma camada, uma parte nossa, teve ressonância com uma pessoa, uma situação. E às vezes nós temos ressonância com pessoas e situações que dizemos assim, é que não tem nada a ver comigo, nada, aquela pessoa, nada, zero, aquela situação, um zero, não quero para mim porque eu não sou assim, eu sou mara, eu sou perfeita, né? Tipo, não, aquela pessoa não. Porquê? Porque a pessoa inconscientemente sabe que não está a ressoar com a sua frequência natural, com o seu coração, com a sua essência. Mas, se chegou até nós, é porque tivemos ressonância, é porque tivemos harmonia, porque atraímos, é porque de alguma forma tivemos ressonância com aquela pessoa, com aquela situação. E o que é que vai acontecer? Nós precisamos estar com aquela pessoa e com aquela situação, não é? Haver aqui uma troca. Nós vamos precisar de absorver o que é que tivermos que absorver daquela pessoa, conhecimento,
alguma limpeza kármica, o que tiver que acontecer, mesmo que seja energético e que não tenhamos capacidade cognitiva consciente para compreender. Até que a amplitude vai aumentando muito, vai oscilando muito e aquela camada é dissipada, é curada, é quebrada, é evaporada, sabem? Isto para vos explicar um pouquinho da ressonância. Espero que a ressonância que vos fez chegar até aqui tenha sido um pouco da vossa frequência natural. Mas vamos ver. Vamos curando camadita a camadita a camadita. É esse o propósito deste projeto. Mas não pensem que vocês são as vossas camadas. Vocês não são as vossas camadas. Vocês não são aquilo que foram. As vossas camadas é constituído por aquilo que vocês foram tendo, que vocês, em outras vidas, nesta vida, não é? Identificações que vocês tenham, mas vocês não são o que foram. Até a frase é estranha, não é? Eu não sou o que fui. Claro que não. Ser e for. O verbo ser, o nosso ser, o verbo ser no passado, uma ilusão, não existe. O verbo ser torna-se for. E se formos tentar conjugar um verbo for, não existe. Existe um formato do verbo ser no passado. Mas ele não existe, ele não tem lá o ser. Como, por exemplo, o futuro tem o ser, tem o serei. Sabem? Tem um ser com uma expectativa do que posso ser, do que com fé, com expectativa, com oportunidades. Então, mas no passado não, nós no passado não encontramos este ser, portanto nós não somos aquilo que fomos. E o mesmo podemos ver em inglês, é o I am, I was or I were, no passado, e no futuro é algo be, né? O be, o ser, está lá outra vez. Portanto, isto para vos dizer que nós não somos as nossas camadas. E qualquer identificação com camadas, e com camadas eu quero dizer muitas vezes identificação. Agora, no mundo espiritual, falam muito do ego, e como ele é quase um demónio, não é? Mas o ego também serve um propósito muito perfeito. Tudo que é criado nesta dimensão, e é assim que eu gosto de passar o conhecimento que me é chegado. Eu nunca gosto de passar conhecimento na base do medo, do terror, no tenho que fazer isto senão não vai dar certo, ou isto é a lei, ou isto é o que é. Não, até porque nós não temos conhecimento das realidades absolutas. Nesta dimensão nós só temos conhecimento de realidades relativas, ok? Nada do absoluto. E qualquer pessoa que tome uma doutrina por certeza, por certeiro, no meu ponto de vista não é o mais correto. Nós temos que estar abertos a tudo e perceber que nós não somos os donos da razão, e quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, mais humildade para perceber que não sei nada. Sabem? E muitas vezes as pessoas que mais dizem saber tudo, ou que são muito... que se dizem até muito céticas, não é? Acho maior graça a pessoas que se dizem céticas, e que depois eu falo um pouquinho com elas a perceber o que é o seu ceticismo, e dizem que só acreditam na ciência, e que a ciência é a realidade absoluta, e é o que existe, ponto final. E eu digo, desculpa, mas não é cético. Porque ceticismo, se fores ao dicionário, diz pessoa que não acredita que um ser humano algum dia encontre uma realidade absoluta. Se tu estás a tomar a ciência como uma realidade absoluta, tu não és cético. Mais cética sou eu, que estudo ciência, que estudo religiões, filosofias, doutrinas, e que não me apelidando de nada, não me identificando com nada, eu consigo experienciar tudo. E depois, dentro das minhas camadas, que também as tenho e são muitas, senão não estava aqui encarnada, vou tirando o que faz mais sentido para mim, consoante as minhas vivências, o que é que eu quero aprender, etc. Mas não me identificando, porque eu não sou a Catarina Barros, eu não sou cientista, eu não sou psicóloga, eu não sou podcaster, eu não sou os estados que vibro, sabem? São estados. E por isso que o texto Eu Estou, que está no website, foi assim um texto mais complexo. Complexo não, porque alguns textos que eu escrevo são muito complexos, mas mais desafiante para mim escrever. É sempre desafiante para nós dizermos quem somos, porque nós não sabemos quem somos. Não sabemos quem estamos, muitas vezes, falta de autoconhecimento, mas quem somos ninguém sabe. Qualquer tentativa de acrescentar um adjetivo, algo, ao quem eu sou, é em vão, porque nunca vai chegar, sabem? Eu sou Catarina Barros, 26 anos, sonhadora de portuguesa, blá, blá. Parece que nunca chega, parece que nunca estou a dizer o que sou, porque é tanta coisa e ao mesmo tempo é nada, que não conseguimos, nesta dimensão, eu não acredito que alguém consiga dizer que o ser humano é. Porque o ser humano só é, sabem? Mas pronto, isto é um conhecimento bem profundo que provavelmente vamos trabalhar no próximo episódio.
Mas isto para vos dizer que não nos podemos identificar com as nossas camadas, porque tornam-se limitativas. Nós depois tomamos a percepção errada de que somos aquilo que fomos e ficamos presos, ficamos reféns. Às vezes as experiências bem traumáticas em que achamos que se reagimos de forma vamos reagir sempre porque é o que somos. E para nós é mais simples até que as pessoas nos digam o que somos, sabem? Tipo, que nos digam que nós somos X, que nós somos Y, que nós somos mais limitados aqui, mas somos muito bons ali, e vamos crescendo assim, não é? Os nossos pais vão nos ensinando a ser assim. É muito boa a matemática, mas não é muito boa naquilo. E são profecias autoconcretizadas, porque depois de tanto acreditarmos aquilo, nós vamos limitando aquilo que nos disseram que somos, porque é muito mais fácil dizerem-nos o que somos do que nós irmos à nossa profundeza do ser e acessarmos às múltiplas camadas, infinitas camadas de tudo o que podemos ser, do que somos, do que nunca fomos, mas podemos vir a ser, do que nunca estivemos, mas podemos estar, não é? Porque tudo são estados. Neste momento eu estou como mulher, identifico como mulher, como Catarina, como Cut, como tendo 26 anos, mas daqui a pouquinho este estado já termina, como sendo sonhadora, como sendo aventureira, como sendo viajada um pouquinho, quero viajar muito mais, por favor, como estando a ser tanta coisa. Eu não me limito, sabem? Eu quero experienciar. Não me digam que eu não posso ser X. Não me digam que eu não posso ser Y, porque eu vou experimentar. Se eu quiser, se ressoar com a minha alma, com o meu coração, não há ninguém que me possa dizer. Sou ilimitada, sou um ser ilimitado, todos nós somos. E isto vem muito de um conhecer. Sabem, quando nós nos conhecemos verdadeiramente, quando nós conhecemos as nossas luzes e as nossas sombras, não há muito que os outros nos possam vir dizer que de alguma forma nos surpreenda muito, ou que de alguma forma nos destrua, ou que de alguma forma nos surpreenda, porque já sei, sabem, podem-me ajudar e eu autoconhecendo com os outros, nós aprendemos muito em pares e em grupos, mas eu não me limito àquilo que eles me dizem. Eu vou, será que isto faz sentido? Será que não faz? A escrita ajuda-me muito neste processo, mas eu não me limito àquilo que os outros me dizem que eu posso ser. E porquê? Porque eu vou me conhecendo profundamente, eu não tenho medo de mergulhar nas minhas águas, nunca tive. E isso eu acho que é uma das minhas grandes forças, que eu permito-me estar agora aqui a ser vulnerável e a abrir-me, não a ser frágil, que há uma grande diferença entre ser vulnerável e ser frágil. Uma coisa frágil é aquela coisa que se parte, não é? Que até nas malas dos aeroportos, por aí fora, colocamos frágil, pode-se partir, não é? Porquê? Porque é tão duro naquilo que eles são, naquilo que eles estão a ser, que qualquer coisa pode partir. Não é muito fácil, mas ele tanto verga que parte. Ser vulnerável é conseguir dançar, é estar tão irta naquilo que eu sou e que eu estou e em mim própria, estar tão autocentrada no pêndulo da vida, que é mais uma filosofia hermética que falaremos provavelmente no próximo episódio. Estou tão centrada naquilo que eu sou que eu permito-me dançar, sou vulnerável. Não parto, eu dobro, eu vou moldando a situações, a pessoas, nunca perdendo a essência, portanto, nunca perdendo aquilo que eu sou, mas não partindo, sabem? Há aqui uma grande diferença entre ser frágil, e muitas pessoas acham ser os maiores durões, e são os maiores durões, mas os maiores durões são aqueles que se partem. A plasticina, ela vai-se dobrando, ela vai-se moldando, não moldando completamente aos outros. Meus amigos dizem que eu sou muito eu em tudo que eu faço, e eu faço muitas coisas diferentes. Imaginem, eu estou aqui a gravar um podcast de espiritualidade quando estou a fazer um doutoramento numa universidade, quando já dei aulas de neurociência, quando supostamente eu não deveria estar a falar de espiritualidade. E se calhar eu falo de espiritualidade e faço as minhas manhãs neste jardim aqui, que estão a ver, em que eu medito, em que eu escrevo muito, em que eu leio, em que eu estou ali a ser grata e a fazer as coisas que me enraizam e que me deixam bem e que deixam o meu espírito calmo, pleno. Amo e vou partilhar convosco, possivelmente, mas ao mesmo tempo liguem-me às 8 da noite para ir sair e eu chego a casa às 6 da manhã de rastos, não tem qualquer problema, sabem? Eu permito-me viver muito, permito-me viver todos os estados, tudo que eu tenho ressonância eu vou. Sabem? Eu não coloco muitos limites a mim própria, quer dizer, dentro do que eu considero saudável, etc.
Mas isto para dizer que os meus amigos dizem muito que eu sou muito eu em tudo que faço, e tudo que eu faço é tão dispar, visto de fora, e como é que eu consigo manter a minha essência em tudo que faço? Isto deve-se porque eu estou em conexão profunda com a minha essência em tudo que faço. Eu não tenho medo de mergulhar nas minhas águas. Muita gente tem medo de mergulhar nas suas camadas. Porquê? Porque acham que vão bater no fundo do poço, não é? Se eu for lá ao fundo, é o fundo do poço. E isto é incrível para mim, porque o que elas fazem é manterem-se só à superfície. E é esta superfície que é má, esta superfície que é... O que é que está mais à superfície no nosso corpo? É a nossa cabeça, é a nossa mente, é o nosso ego. E embora o ego tenha um propósito maravilhoso, terrestre, de sobrevivência, o que é que o ego faz? O ego protege-nos contra o desconhecido. Ele ajuda-nos a sobreviver e é através dele que nós mantemos durante tantos anos aqui na Terra. Porque uma coisa desconhecida, ele diz assim, não vais tanto, cuidado, não é? Pré-história, não é? Há ali um animal, não sei o quê, tem cuidado, tu não conheces isto, vai devagar. E ele quer nos manter longe de sítios desconhecidos. E para nos proteger, simplesmente. E o medo serve, o propósito do medo, o medo é muito importante. O medo protege-nos, efetivamente, contra perigos. Assim como o stress. O stress, a propósito de stress é, neste momento, algo que eu possa fazer para segurar esta situação, para ajudar esta situação. Se há, o stress é maravilhoso, a ação rápida. Agora, um stress contínuo, em que muitas vezes eu não posso fazer nada para mudar algo, estamos a distorcer completamente aquilo que é divino, tudo que existe aqui. E é isto que eu gosto de passar aos meus amigos e agora às pessoas. É que eu não gosto desta coisa de ego é horrível, tens que eliminar o teu ego, tens que eliminar o teu medo, tens que eliminar o teu stress, tens que não sei o quê. Quem sou eu para dizer que tenho que eliminar alguma coisa, sabem? Quem sou eu para dizer que o que foi criado não é divino? Agora, se nós o tratamos e distorcemos totalmente uma realidade, é isto que temos de tratar, é esta distorção do propósito das coisas. Mas isto para dizer que as pessoas têm muito medo de ir ao fundo, porque é o fundo do poço, né? Se eu à superfície já estou tão mal, imagina se eu for lá ao fundo, meu Deus, é o fundo do poço, só lama. E o que elas não percebem é que é o vosso ego com medo. Vocês não percebem, é o ego com medo, porque ele está na vossa cabeça e não há nada mais emaranhado e mais pocilga do que a nossa cabeça, muitas vezes. E é ele a tentar nos dizer, não vás lá abaixo, porque vai ser escuro, porque vais encontrar coisas que não conhece. Ele está-se a tentar sobreviver, porque o ego sabe que contra o coração, contra o que vamos encontrar lá em baixo, contra a nossa essência, ele não tem poder algum. É incrível, quanto mais, claro que ir curando as nossas camadas, os nossos traumas, as nossas vivências, é desafiante, muito, muito, mas para mim eu prefiro um desafio do que uma dificuldade, sabem? Eu vejo as coisas sempre que me acontecem como desafios. O que é que eu posso fazer sobre isto? O que é o desafio? Dá-me poder. Eu nunca dou poder aos outros para me dizer o que são, o que eu sou, para nenhuma situação. Eu dou poder a mim própria. O que é que eu sei sobre esta situação? O que é que eu posso fazer para me ajudar, para sair daqui? Para curar, para compreender, porque é sempre desafios para eu aprender alguma coisa. O que é que está, qual é a lição que está aqui? E às vezes a lição aparece logo, outras vezes a lição aparece anos depois, meses depois. Temos que ser pacientes e esperar e ir compreendendo sempre e mantendo esta posição ativa sempre. E esta posição de ver a magia em tudo que acontece, que nunca acontece por nosso mal, nunca, nunca. E acreditem que se há pessoa que eu conheço que tem passado pelas maiores dificuldades, sou eu não estou aqui à toa. Coisas bem desafiantes mesmo, bem desafiantes, que eu às vezes penso, isto é difícil, às vezes eu digo mesmo, é difícil, porque eu nunca uso a palavra difícil. Não, isto é difícil, realmente, que tu meteste numa que, louvado seja o Senhor, boa sorte, reza 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias, porque só o Senhor. E eu percebo, e é louco que eu vou sempre percebendo, ainda bem que aquilo me aconteceu, ainda bem, nunca é para o meu mal. E mantendo essa nem é fé, mas é ao mesmo tempo é que eu vou me permitindo experienciar sempre de alma aberta, vendo a magia por trás das coisas que parecem menos mágicas do mundo, e me vou conhecendo a minha força
E não tenho medo de mergulhar nas minhas águas, porque eu sei que quantas mais camadas eu limpar, mais eu vou tocar na minha essência, mais eu vou tocar neste ponto de neutralidade e não vou andar neste limbo. E é isso que é. Nós queremos transcender, muita gente quer se iluminar, não é? Porque sabem que também na cabeça é o que está o chakra da coroa e o da intuição. E o da coroa é o que nos está... É o chakra mais próximo da iluminação, mais próximo do divino, então nós queremos estar aqui para ir logo, nós não queremos sofrer, nós não queremos descer. Mas só a partir do momento em que descemos, só a partir do momento em que nos compreendemos, em que limpamos, em que nos enriquecemos, em que expandimos, porque essa é a lei universal, essa é a lei do universo. O universo está em constante expansão, ok? Ponto. Neste momento o universo está em constante expansão. Portanto, quem és tu na fila do pão para ficares no sofá o dia todo sem aprenderes, sem te expandires, sem conheceres? A vida vai te trazer situações em que vais precisar de mergulhar. Ponto. E o podcast aqui, que eu estou a tentar trazer-vos, é fazer com que este mergulho, depois de eu ter batido, se calhar, com a cabeça na areia muitas vezes, o mais smooth possível, sabem? Porque vocês podem não mergulhar nunca. Podem. Acho difícil, porque às tantas vem um tsunami, mas vocês podem ficar à berma do mar sempre. Sempre. Não aconselho, porque vão perder a graça toda, vão perder a vida toda. Então, o bom é mergulhar. Mas vocês podem ficar à toa. Mas quando mergulham, e vão vir as ondas da vida. Neste momento nós tivemos várias ondas numa situação em que estamos a viver bem desafiante. Esperemos que esteja a terminar, mas aqui uma parte que eu posso depois falar mais, é que tudo que está a acontecer agora, principalmente desde 2018, muito com Urano em Touro, e falaremos da astrologia depois, etc., e depois com 2020, em que veio as energias todas de Capricórnio, dos sistemas que precisavam de renovação, e que fez uma quadratura ali com o Aquário, que é de renovação, liberdade, de andar para a frente, de novas maneiras de ser, de estar, de científico, blá blá blá. O que veio é que muitas das coisas que nós estávamos a tentar manter debaixo do tapete, de repente vieram à tona. A nível individual, e tivemos, portanto, a situação toda que vivemos em que fomos obrigados a deparar-nos com as nossas sombras, com as pessoas com quem habitávamos, etc. Coisas que tentávamos barrer para debaixo do tapete já não dava mais. Assim como ao nível global, não é? Nós sabíamos que havia ali umas coisas a acontecer em alguns países, algumas coisas não muito certas, mas no futuro resolvíamos, tudo depois vemos, e de repente vem aqui dizer assim, não, é agora. E, portanto, as ondas vão vir. E o que é que vocês podem fazer quando uma onda vem? Vocês podem ir com a onda e não sei muito bem onde é que vão ter, onde é que vão bater, podem se magoar, podem tentar nadar contra a maré, mas vai ser muito, muito, muito dispendioso em termos de energia. Vai ser... porque a vida, o mar, a natureza ganha sempre, tem uma força incrível. Portanto, a vida vai-vos levar. Podem manter-se firmes e dizer daqui não saio, daqui não aprendo nada, daqui não, mantenho-me no meu sofazinho, não, que é uma energia muito de touro e eu sou taurina, eu compreendo. Podem-se manter firmes e o anda vir e bater-vos em cheio e vai-vos magoar também, não ganham nada. E vai-vos provavelmente tirar fora do mar e vai provavelmente fazer o que tiver a fazer, irão ir bater onde tiverem que bater, portanto, vai-vos sempre magoar e é muito mais esforço. Ou vocês podem mergulhar por baixo da onda. Manterem-se na crista da onda, a adrenalina é maravilhoso. E por vezes sabe bem e temos que estar lá e temos que estar a aproveitar as ondas máximas da vida. Total. Mas essa adrenalina não é sustentável no tempo. Não podemos ficar sempre no topo da onda. Nós vamos cair. E quando cairmos, nós podemos mergulhar por baixo da onda. E é aqui o menor esforço que acontece. É quando nos permitimos mergulhar na vida. E nesse mergulho, nós vamos perceber que não havia porquês ter tanto medo. Afinal, naquele momento em que mergulhamos, há um silêncio. Por cima, a onda cheia de movimento, cheia de vida, a fazer todos os seus processos, cheia de agressividade, às vezes, não é? Uma energia muito yang, muito bruta, por vezes. E por baixo de nós, uma energia de silêncio, de calma, de paz, uma vida intocável que nós não conhecíamos, uma energia muito yin. Estamos lá nós no centro
E quem é que nunca sentiu aquela sensação de a onda por cima de nós e nós a mergulhar por baixo? E aquele momento é um momento puro de stillness, de awareness, de presença. E aquele momento é tudo. E naquele momento descobrimos que não precisávamos ter assim tanto medo do fundo. Não precisávamos ter medo no fundo, nem do fundo, porque encontramos vida, sabem? Não precisávamos estar ali a nadar contra a maré e a tentar sobreviver. Nós podemos viver também aqui debaixo. Nós podemos encontrar uma nova vida. Uma vida que é intocável, uma vida mais pura, a nossa essência. E haveremos voltar a vir acima da maré. Nós voltamos acima, não se preocupem, iremos voltar acima no fim desta temporada. Mas para agora, façam este mergulho comigo. Eu vou tentar que este mergulho seja o mais suave, o mais cheio de magia, o mais cheio de adrenalina também, loucura às vezes, à medida que nos vamos tornando cada vez mais íntimos, e isto vai ser mais natural para mim. Mas por hoje é tudo que nós temos tempo para falar. Aqui já está a ficar noite, já conseguem ver o pôr do sol. E obrigada por me ouvirem. E vamos nos ver, se quiserem me ver no YouTube ou ouvir no próximo episódio. Fiquem por aí. Um beijo. Estiveste a ouvir Áudios de Alma para Alma, um podcast canalizado por mim. Se sentires de apoiar e de conectar mais comigo e com o projeto que manifesto, acompanha-me nas redes sociais em Áudios de Alma para Alma e Catarina Barros. Gratidão profunda pela ressonância que te fez chegar até aqui, até mim. Até ao próximo episódio.